Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais de genética. Eu já tinha comentado nas aulas anteriores que a gente ia diminuir um pouco aqueles cruzamentos genéticos, aqueles exercícios mais complexos que a gente veio resolvendo. Mas tem um detalhe que a gente precisa chamar a atenção aqui, não tanto de cruzamentos, mas que a gente vai precisar conversar, que é a herança quantitativa. O que é isso? A maioria das características que a gente veio estudando até aqui, elas são isoladas. Você consegue definir. Tais alelos definem tal característica e isso está resolvido. Ok? Só que a vida não é tão bem definida assim, do ponto de vista de genes e expressão de proteínas. A maioria das características biológicas, elas seguem um padrão quantitativo de expressão dos genes, ou seja, do que eu estou falando? A gente não tem um gene só definindo todas as coisas, a gente tem vários genes. Você não tem só um gene com uma quantidade X de proteína definindo uma característica, mas você tem um somatório de genes com expressões variadas de proteínas que vão dando uma intensidade maior ou menor para determinada característica. Vários exemplos que eu vou falar aqui, vocês vão identificar que a gente pode raciocinar como se fossem alelos separados, mas eles são aditivos ou quantitativos. Então, a herança quantitativa é um parêntese, é uma forma particular de interação dos genes, onde a diferença dos fenótipos, ela não é estática, ela não é absoluta e precisa, mas ela vai mostrando variações aos poucos, aditivas, expressivas, lentas e contínuas, gradativamente vão de um mínimo para um máximo, como por exemplo a gente está vendo aqui a variação de um padrão de cor. E a gente tem muito isso na natureza. Na herança quantitativa, você pode ter dois ou mais, vários genes, por exemplo, onde as características vão somando. Você não tem gene dominante e gene recessivo. Você tem genes aditivos, ou seja, alelos aditivos que vão somando a característica aos poucos. Quanto mais alelos, maior intensidade de uma determinada característica. Ok? Bom, é, esse padrão, isso que eu estou chamando de herança quantitativa, tem alguns nomes diferentes que podem aparecer para vocês aí na hora que vocês estiverem estudando. Herança multifatorial, herança poligênica, vários genes, ou polimeria. O importante é você entender que as características que esses genes, que esses alelos vão expressar com suas proteínas, né, com a sua expressão de proteínas, são cumulativos, somatórios, aditivos. E aí por isso a gente pode chamar de genes cumulativos, genes aditivos, genes polímeros ou poligenes. Tá? A herança quantitativa, como eu falei, ela é muito frequente na natureza. Vocês vão ver os exemplos que a gente vai começar a dar agora. E como elas vão gerar um padrão aditivo de soma lenta e gradual, elas são mensuráveis. A gente consegue também prever quantos fenótipos possíveis, quais os extremos, quantos fenótipos extremos, quanto em tantas possibilidades. E como a maioria das coisas que a gente estuda em biologia, na vida, a herança quantitativa de genes aditivos, ela vai obedecer ao padrão daquela famosa curva de Gauss, que é a curva da biologia, que é a curva da vida, onde a gente consegue encaixar a maioria dos fenômenos da biologia. Você vai ter extremos e você vai ter características intermediárias obedecendo um padrão de Gauss. A gente vai falar de novo daqui a pouquinho. Bom, algumas características de importância econômica, por exemplo, elas têm esse efeito aditivo. Por exemplo, produção de carne para gado de corte. Você tem alelos, os genes, né, que vão somando aos poucos, aumentando a capacidade de produção de gado, produção de carne. Ah, ou seja, você tem um efeito aditivo de genes que vão gerando maior quantidade de carne para um animal de corte. Produção de milho, por exemplo, é um efeito aditivo de genes. No caso do homem, é a estatura. Não é porque tem um pai alto e uma mãe baixa que o filho vai ser médio, vai ser de altura mediana. Não, não é isso. Você tem um somatório de genes que, dependendo da combinação deles, vão dar maior ou menor tendência à altura. Então, a estatura, cor da pele, são genes aditivos. Você não tem só três
4 padrões de tom de pele. Nós temos uma gradação de padrões de cor de pele, que isso é efeito aditivo de genes. Nós vamos ver como isso acontece. Peso, tendência ao peso, porque você pode definir um maior peso ou menor peso com alimentação, mas a maior facilidade ou não de ganhar peso, isso tem um efeito aditivo de genes que vão se acumulando, tá bom? Inteligência, você tem um efeito aditivo, essas características, então tem uma variação quantitativa previsível, mensurável. Como eu falei, cor da pele é o principal exemplo que a gente vai usar aqui de herança quantitativa, porque você tem uma variação tão grande de tonalidades da pele, isso é efeito aditivo de genes. Aqui, a gente vai tratar como dois genes, dois pares de alelos só, dois genes aditivos para a cor da pele. Mas não só existem os dois, existem mais genes aditivos, porque vocês conhecem que existe uma gradação bem maior de tonalidades de pele, tá bom? Mas eu estou usando dois aqui, mas podem ser dois ou mais pares de genes aditivos. Por exemplo, digamos que seja o azão azinho e o bezão bezinho. Gente, não é dominância. Não existe um padrão de dominância. A gente chama de dominante aquele alelo que soma característica, ou seja, ele vai expressar e vai somar uma característica, e recessivo aquele que não está somando a característica aditiva. Mas é só a maneira da gente estar expressando. A gente não está demonstrando aqui uma relação de dominância, porque na verdade um não está inibindo o outro. Um só está se manifestando sozinho. Um alelo independe do outro. Cada alelo manifesta, se ele for, se ele se expressar, a gente define como letra maiúscula, então ele está expressando sua proteína e elas vão somando umas com as outras com efeito igual. Vou mostrar isso direitinho como que é. Por exemplo, no caso da cor da pele, é a quantidade de melanina que vai se acumulando na pele. E quanto mais melanina, maior a pigmentação da pele. Ok? Então o efeito aditivo ele vai obedecer, não importa qual alelo, de qual gene, pensando aqui em dois pares de alelos, aqui em dois genes, não importa qual, a tonalidade da pele, a quantidade de melanina produzida vai depender do número de expressões, de alelos que estão se expressando. Então, por exemplo, se eu tenho dois pares de genes aqui, A e B, então se todos são recessivos, aqui usando a nossa expressão dominante recessivo, que é a maneira como a gente está expressando aqui, se eles todos forem recessivos, a gente vai ter um indivíduo de pele branca, ou seja, você não tem o acúmulo de melanina, ou você tem um acúmulo mínimo de melanina, porque nós não estamos falando aqui do albino, que não tem realmente a produção, mas você tem a tonalidade de pele branca, não o albino, mas que você tem um acúmulo mínimo de melanina. Se você tiver um gene aditivo, seja qual for o A ou B, qual alelo for, se você tiver um alelo aditivo, ele já vai dar um pouco mais de deposição de melanina, então dá um mulato claro. Dois alelos, sejam eles quais forem, azão, azão, bezão, bezão, azão e bezão, tanto faz. O importante é dois genes aditivos, dois alelos aditivos, é o mulato médio. Se eu tenho 4 alelos, 2 é o meio termo, é o pico da curva de Gauss. Tá? Se eu tiver 3 aditivos, eu tenho o mulato escuro, e 4 aditivos é o máximo, é o extremo, eu tenho o indivíduo negro. Ou seja, para dois alelos a gente consegue, dois pares de genes, a gente consegue mostrar o efeito quantitativo ou aditivo dessa maneira. Vamos fazer isso de novo, olhando para um cruzamento. Se eu pegar um indivíduo, então, pensando em somente dois genes, pegar um indivíduo negro e um branco e cruzar, eu vou ter um F1 de mulato médio, ok? Esse mulato médio, se eu cruzar, como são dois pares de genes, eu cruzando, se eu tenho dois genes de um lado e dois genes do outro, eu vou dar o meu denominador 16 possibilidades, como a gente já conhece, né, dos outros cruzamentos complexos que a gente fez. Dessas 16 possibilidades, eu vou interpretar o fenótipo de acordo com o número de genes aditivos, não importa qual for. Então, quantos dominantes eu tenho? 4 é o negro. 4 recessivos é o outro extremo, ou seja, é um de 16 possibilidades negro e um de 16 possibilidades branco. São os extremos aqui, efeitos extremos. Olha aqui o meu denominador. E aí eu vou somando. Eu tenho 3, eu tenho lá 3 genes aditivos expressando mulato escuro. Eu tenho só um expressando, é o outro extremo, mulato claro. Então eu vou ter 4 e 4. E eu tenho 2 expressando, não importa quais são esses alelos, quais são os genes, eu vou ter 6. Então eu vou ter um numerador que vai variar. 1, 4, 16, 4, 1. Ok, desculpa, 1, 4, 6, 4, 1. Gera exatamente aquele padrão da curva de Gauss, que é a curva da biologia, como eu mostrei. De 16 possibilidades, eu vou ter 1 e 1 nos extremos, um negro e um branco. Vou ter 4 e 4 em quantidades iguais e proporções iguais previsíveis para F2 de mulato claro.
certo? E eu vou ter mulato claro e mulato escuro, né, nos dois extremos, dos dois lados, e o mulato médio, que eu vou ter uma quantidade maior. Tá? Se eu fizer esse cruzamento, o que eu vou ter? Representar esse cruzamento, o negro e o branco vão gerar o mulato médio. Cruzamento de dois mulatos médios eu vou interpretar no fenótipo e chegar na curva de Gauss. Gente, isso vai variar para tudo. Se você pensar no padrão de coloração do olho, por exemplo, é também deposição de melanina. O padrão visual de olhos diferentes que a gente tem é maior do que simplesmente essa gradação de deposição de melanina, porque tem outros genes aditivos que vão fazer manchas, raios, anéis, padrões de difusão dos pigmentos, mas no ponto coloração, deposição de melanina, você tem uma curva de Gauss e um padrão aditivo da mesma maneira. Lembrando, nós expressamos como maiúsculo e minúsculo, não é dominante e recessivo. São simplesmente os maiúsculos, são aqueles que se expressam. Então, não importa se é azão, azão. Azão, azão significa que dois genes expressaram. Azão, azão, um dos alelos expressou. Então, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezinho vão dar o mesmo efeito que azão, azão, bezão, bezão, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho. O que importa é o número de expressões, de alelos expressando, somente isso. Tá bom? Lembrando então o efeito da curva de Gauss, certo? Onde você vai ter um extremo mínimo de um lado, no caso de dois gêmeos, um extremo mínimo de 16 possibilidades, certo? Um de 16 possibilidades e o máximo um de 16 possibilidades, que é o efeito de maior acúmulo daquela expressão das proteínas que vem de genes diferentes. E você vai ter o meio da curva de Gauss, é onde você tem o equilíbrio, a quantidade mediana ali, tá? Como eu falei que eles são previsíveis, você consegue calcular isso e colocar isso em fórmulas. Você pode fazer um cruzamento, você pode analisar um cruzamento e chegar na mesma resposta, mas você pode também ter fórmulas. Como que é isso? A gente vai chamar de N o número de pares de alelos. No mesmo padrãozinho que a gente veio fazendo para outras características que a gente estudou, N é o número de pares de alelos, ok? Se eu tenho dois pares de alelos, por exemplo, o número de fenótipos possíveis que a gente vai ter nessa gradação da curva de Gauss ali de um efeito aditivo de genes, o número de fenótipos possíveis vai ser dado por duas vezes o número de pares de alelos mais um. Então, se eu estou falando de alelos de genes A e B, dois genes, então eu tenho dois pares de alelos. Para dois pares de alelos, quantos fenótipos eu vou ter? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quantos fenótipos? Pele clara, claro, mulato médio, mulato escuro, pele negra, certo? Eu vou ter 5 fenótipos possíveis. Eu consigo saber o fenótipo simplesmente pelo número de pares de alelos, ok? Se forem 3, 2 vezes 3 fez mais, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7, eu vou ter 7 fenótipos possíveis. Então, eu calculo o fenótipo por 2 vezes o número de alelos mais 1. Eu calculo a frequência dos fenótipos extremos. Lembra que para dois pares de alelos eu tenho um de 16 de um lado e um de 16 do outro? Eu sei isso de cabeça, mas eu posso resolver isso numa fórmula. Onde eu tenho o quê? Como n é o número de pares de alelos, a frequência dos extremos vai ser 1 sobre 4 elevado a n. Então, no caso de dois pares de alelos, que é o nosso exemplo, 1 vezes 1 sobre 4 elevado a n é o 4 ao quadrado, que eu vou ter 16. Então, eu tenho um de 16 possibilidades negro e um de 16 possibilidades branco. São os extremos, ok? E o número de genótipos possíveis? O fenótipo é 2 vezes n mais 1. E o de genótipo possível é o 3 elevado a n, onde n é o número de pares de alelos. Se eu tenho dois pares de alelos, 3 ao quadrado vai dar 9 genótipos possíveis. Eu posso fazer na unha todos os genótipos, ou simplesmente eu sei que tem 9 genótipos possíveis. Ok? Se eu dividir a diferença quantitativa entre os dois extremos, ok? Pelo número total de genes envolvidos, certo? Alelos, pares de alelos aí, eu vou ter qual o impacto matemático de cada alelo aditivo. Ou seja, se eu tenho dois pares de alelos e eu sei que a diferença dos extremos é de 1 para 16, ok? Se eu fizer, deixa eu tirar aqui. Se eu fizer o valor do gene aditivo, vai ser o quê? Eu tenho dois pares de alelos, a diferença dos extremos é 16, o número total de genes, na verdade, são 4, porque são 4 alelos, cada alelo ali é um gene que a gente está chamando, certo? São 4 alelos. Então, o valor do impacto do gene aditivo é você dividir o extremo máximo, que é 16 possibilidades, pelo número de alelos 4. Então, eu vou ter quanto matematicamente cada alelo vai impactar naquele efeito aditivo da característica gradativa que vem dessas expressões. Ok? Bom,
Nos slides que eu vou mandar para vocês tem aqui vários exemplos para números de pares de alelos diferentes e essas três fórmulas que você pode treinar ou você simplesmente faz seguindo a lógica pelo cruzamento normal, ok? Isso era uma observação que a gente precisava fazer em cima dos cruzamentos que a gente já aprendeu, já treinou e já sabe, mas para a gente lembrar que quando a gente estiver tratando de um efeito aditivo, eu não estou pensando em dominante ou recessivo, mas eu só estou somando os alelos. Ok? Gente, era isso que a gente tinha para falar. Até a próxima e um abraço.